Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início a mais um culto, né? Mesmo que não presencial, mas com os corações em um só propósito, de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. Então, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos que estão lá em Salmos. Salmo 145, os versos 18 a 20, que dizem assim: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Então, esses versículos, eles falam bem do amor de Deus por cada um de nós, né? De como Deus tem um cuidado e um zelo especial pelo seu povo, pela gente, né? De que Ele ama, Ele se importa e Ele cuida de cada um de nós. Então, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por enfermidade, por tristeza, por desânimo, que possamos crer, que possamos acreditar que nós temos um Deus que nos ama, que se importa com a gente, que cuida de nós, né? O próprio Jesus Cristo, ele nos disse, né, que nós precisamos ter bom ânimo, que nós precisamos ficarmos animados, né? Então, que possamos realmente crer, que possamos realmente acreditar nesse amor de Deus e orar e pedir a Ele, que Ele certamente vai nos atender, vai nos escutar, Ele tem os ouvidos inclinados para o seu povo. Amém? Vamos orar para que possamos ter um culto abençoado e que a palavra do Senhor possa falar em cada coração que está escutando e que estará participando desse culto. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor, eu te agradeço, Paizinho, pela oportunidade, ó Deus, de louvar ao Senhor, de participar, ó Deus, com os meus irmãos desse culto. E mais do que nunca, Senhor, eu agradeço por o Senhor me amar. Eu agradeço porque o Senhor se importa comigo e com cada um dos meus irmãos. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos cuidado, tem nos ajudado e nos abençoado. Muito obrigado, ó Deus. E fale, Senhor, aos nossos corações, através do louvor e através da palavra. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor. Vamos todos juntos louvar ao Senhor com esse cântico. Início és a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ah, quão lindo esse nome é, ah, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ah, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que
és, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. O maior pintor do mundo. Está pintando a nossa história. Glória a Deus. Amém. Amém. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra quem sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra quem sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua
sua glória. Oh, 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 oh. Pintou minha vida com seu sangue, Senhor. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. Amém? Glória a Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Boa noite a todos, sou o pastor Zacarias, estamos em mais um culto, dominical, a palavra, e estamos no período ainda da pandemia, da quarentena, por isso nós continuamos com as transmissões online, mas esperamos em Deus que logo passe essa fase e todos nós possamos estar reunidos, em comunhão, fisicamente, nós estamos espiritualmente, mas também tenhamos fisicamente, em nossa igreja. Bom, esta noite gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versos 13 a 15. Diz assim: E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante.
com justiça serás estabelecida. Estarás longe da opressão, porque já não temerás. E também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Isaías 54, 13 a 15. Irmãos, tem um filme, As Crônicas de Nárnia. É uma série, né? São 3 episódios. Tem um episódio que chama-se O Príncipe Caspian. E esse príncipe, ele é cercado, né, pelos inimigos. Tem um tio, né, que quer assumir o trono no lugar dele, então planeja eliminá-lo. Então ele é perseguido. E no momento de perseguição, de grande apuro, que ele fala agora, né, tá tudo acabado, ele toca uma corneta. Né? Quando ele toca essa corneta, era uma corneta especial, né, então ele recebe ajuda. Né? Aslan, no filme, Aslan é uma representação, né, divina, assim, uma ideia, né, da ajuda de Deus para nós, digamos assim, por isso que é um leão, né, e então vão os reis e rainhas de Nárnia, né, que são os personagens ali, né, os principais ali, né, um dos principais, depois de Aslan, os principais personagens, né, vão em socorro do príncipe Caspian, né, e esse texto que nós lemos, Deus mostrou para o profeta Isaías algo que ainda irá acontecer, né? A era do reino messiânico, né? Quando o Senhor Jesus estiver, né, totalmente governando aqui na terra, né? E já tiver passado ali, né? Já algumas coisas que hoje a gente ainda vive aqui nesse mundo corrompido, né? Mas só que é interessante a gente perceber o seguinte, que é uma visão que Deus deu para Isaías, né? De quando da vinda de Cristo, né? Porque é a primeira vinda, né? Que foi quando ele está nos Evangelhos, né? Quando ele nasceu ali, né? Ele se fez carne, né? Ele encarnou, digamos assim, né? Porque Jesus é o Filho de Deus, ele é eterno, né? Como Deus. Então aqui Isaías ele tem essa visão. E Isaías é chamado do profeta messiânico, porque é o profeta que mais recebeu visões acerca da vinda de Jesus, né, da vida de Jesus. E aqui, uma coisa interessante a gente perceber, algo que na teologia é muito dito, né, é que nós vivemos no período do já, mas do ainda não. Já, no sentido de que todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe do Espírito Santo de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, né, que é terceira pessoa da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós já recebemos do Espírito Santo de Deus, já habita em nossos corações. E isso nos capacita a ter uma vida diferenciada. Esse a Bíblia mostra que é o penhor, né, um pendor, para nós sabermos que nós já fomos selados, né, por Deus e estamos separados e preparados para ir para Jerusalém Celestial, que está lá em Apocalipse. Então estaremos para sempre na presença do nosso Deus. Né? O já ainda não é que nós já somos selados, já somos cidadãos, já temos o passaporte, né, da Jerusalém Celestial, digamos assim, mas não estamos ainda na Jerusalém Celestial. Né? Por isso que a visão é muito comum entre os cristãos, a visão do peregrino. Né? O peregrino é essa ideia, alguém que ele está numa terra que não é a sua. Tá? Então nós estamos assim, mas por sermos cidadãos dos céus, né, nós já podemos usufruir de algumas dádivas, né, de alguns atributos. Então, essa noite eu gostaria que a gente pensasse, com base nesse texto, em 3 dádivas que Deus já nos concedeu, que nós devemos usar, nós devemos usufruir. Muitas vezes Deus nos concede e nós não usamos, e ficamos aqui sofrendo. Né? Então, como diz, né, para de sofrer. Né? Então, a primeira dádiva que eu gostaria que os irmãos refletissem é a dádiva do conhecimento, né, que aí no texto, né, no versículo 3 diz, né, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Então é o próprio Deus que nos ensina, né, através do Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de compreender a palavra dele, né, nos dá a capacidade de fazer uma leitura da vida, né, a famosa visão cristocêntrica, né, olharmos para o mundo, mas através dos óculos, né, da visão de Deus. Né. Jesus, em João, no Evangelho de João 6,45, ele disse:
está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então ali Jesus já faz uma aplicação do texto de Isaías, né? Jesus, 700 anos, aproximadamente 700 anos depois, já aplica ali na primeira vinda dele, né? Parte desse, todos serão ensinados por Deus. Né? Então, a ideia de que o conhecimento vem de Deus. Né? Então, nós podemos pedir para Deus, às vezes, muitas pessoas têm muitas dificuldades na vida, tomam decisões difíceis, né? E às vezes decidem mal, né? Porque não têm o conhecimento de Deus, não pedem a orientação de Deus, não pedem que a própria sabedoria, né, que é Jesus Cristo, lhes guie, não permite isso. E por isso fazem tantas coisas ruins, tomam tantas decisões péssimas e sofrem tantas consequências, né, que são desnecessárias, né, simplesmente por não deixarem ser guiados por Deus, por não permitirem, né, usar essa dádiva. Né? Deus fala, olha, se você precisar, meu filho, tá aqui, ó, o Espírito Santo vai te ensinar. Né? Você tem que tomar uma decisão, o Espírito Santo vai te orientar. Né? E nós, às vezes, vamos tomando decisão aí sem falar com Deus. Né? E a gente vê na Bíblia, né, que aquelas pessoas que buscavam esse conhecimento de Deus eram pessoas vitoriosas. Né? Um dos grandes exemplos é o rei Davi. A Bíblia mostra que toda guerra que Davi ia, ele era um grande guerreiro. Né? Davi era um homem que usou bastante essa dádiva, né? Um grande exemplo. Ele era um salmista de Israel, né? Mas na guerra, ele não ia para a guerra sem antes consultar o Senhor. Ele falava, Senhor, eu devo ir ou não contra o meu inimigo? Aí Deus respondia lá através do sacerdote, né, com os urins e o tumim, né? Tinha uma forma lá dele consultar a Deus, né? E se Deus falasse para ele não ir, mesmo que ele estivesse em vantagem tática, né, em vantagem estratégica, né, com um exército com um número maior do que o exército inimigo, Davi não ia, Davi obedecia. Né, ele fazia como a cavalaria, né, não recuava, mas ele dava meia volta e avançava. Né? Então é isso, né, que nós possamos, né, sermos sábios e tomar decisões baseadas nessa dádiva, né, do conhecimento, né, que peçamos a Deus que nos ensine. Né? Bom, a segunda dádiva é consequência do conhecimento, porque quando a gente conhece a Deus, busca, né, em oração, na palavra do Senhor, busca ouvindo as pregações, né, nós estaremos, né, nos enchendo mais da presença de Deus, estando mais na presença de Deus, no conhecimento de Deus. E aí o texto fala, né, e a paz de teus filhos será abundante, na continuação do versículo 13 aí do Isaías que nós lemos, né, do 54. Então a paz, nossa, a paz do Senhor, né? Essa palavra é muito forte. Né? No Antigo Testamento, no hebraico, é chamada Shalom. Tá? A Shalom. Gideão, um grande guerreiro, ele era uma pessoa como nós, né? Então ele uma pessoa que tinha temores. Deus chama ele estava malhando trigo num lagar, né? No local de uvas, né? Que não era o local apropriado, mas a Bíblia fala que eles faziam isso, né, porque eles estavam escondendo, né, dos inimigos. Então ele fazia ali, tipo assim, meio na calada, né, olhando para ver se não vinha ali um inimigo. Né. Então, Gideão, a Bíblia fala em Juízes, né, que o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala para ele, varão poderoso, né. O Gideão assusta e fala, quem? Eu? Para a pessoa, quem sou eu, né? E aí ele pede muitas provas, mas aí no final ele se assusta também, né? E ele fala, nossa, né? Porque se Deus falou comigo, o anjo do Senhor falou comigo, então eu morri, né? Como Jeremias mesmo, quando ele esteve na presença de Deus, a presença de Deus, né, tomou e ele falou, ai de mim, né? O Jeremias. Então o Gideão teve esse mesmo sentimento. Mas aí Deus fala para ele, né? O anjo do Senhor fala para ele, a minha paz seja contigo, né? A minha Shalom. E aí em Juízes 6 mostra que Gideão fez um altar e deu o nome de Jeová Shalom. A Shalom, irmãos, essa palavra hebraica, ela quer dizer prosperidade, ela quer dizer bem-aventurança, ela quer dizer saúde. Né? Então é algo bem abrangente. Né? E a Shalom é uma paz que ela não quer dizer uma ausência de lutas, né? Ela quer dizer uma paz mental, uma paz, né, de que você tem quando você tem a certeza que Deus está contigo. Porque você pensa, não, se Deus está comigo, você tem um conhecimento. Por isso que a paz ela decorre do conhecimento de Deus. Se eu sei
quem é Deus. E se eu sei que Deus está comigo, então eu vou estar em paz. Porque eu sei, porque eu estou aqui e sei para onde eu vou. Né? Então, aconteça o que acontecer, mesmo em meio à luta, você vai ter em paz. Por isso que Gideão falou Jeová Shalom. E depois ele foi brigar, né? Lutar com os midianitas. Então, olha só, parece até contraditório, né? Deus falou, a paz seja contigo. De repente envia o Gideão para a guerra. Ué, como assim, né? Mas é isso, é porque mesmo na guerra, né, ele estaria tranquilo. Tá? Porque ele tem essa confiança no Deus, né? Todo-Poderoso. Bom, e para nós também, né? Que foi dito para Gideão, mas Isaías ainda... No capítulo 9, ele falando, né, de Jesus, da primeira vinda de Jesus, ele fala, né, seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e fala, Príncipe da Paz, né, então, o principal da paz, aquele que tem a grande paz, a grande shalom, né, Jesus, ele falando sobre Jesus, a vinda de Jesus, né, e aí em João 14, 27, né, um texto bem conhecido, né, Jesus fala para os discípulos e para nós, né, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É por isso que ele fala, né? Não se turbe o vosso coração, né? Não se turbe o vosso coração. Eu acho muito bonita essa passagem, né? A Bíblia toda é linda, maravilhosa. Mas é se turbar, né? E tem até uma música, né? Que é uma Simon Garfunkel, né? Da década de 70, 60 por aí. Eles... É como uma ponte sobre um rio de águas turvas, né? E segundo consta, essa música foi feita sob inspiração de Jesus quando ele salva ali a mulher, né? Ele absolve ali a mulher que foi pega, né? Ele cria ali uma situação, né? Em que a mulher que foi pega em adultério, que ele salva ela do apedrejamento, né? E a música é muito bonita, né? Ela fala mais ou menos, né, de que quando, né, as águas estiverem turvas, né, o rio a sua vida estiver toda, né, atemorizada, saiba que eu estarei lá, né? Então essa é a ideia, né, dessa paz de Jesus, né? Por isso que ele fala, não turbe o vosso coração, né? Jesus nos dá essa garantia. Então que nós nos aquietemos, né? Quando diz também no Salmo, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, nesse tempo de pandemia, de tanta notícias ruins, olhemos para o Senhor, né? Firmemos a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração em Deus, né? Através de Jesus Cristo, né? Como João, né? Pedro, né? Quando ele saiu do barco, né? Nos evangelhos, ele começa a andar sobre as águas, né? Quando ele estava firmado, né, em Jesus, olhando para Jesus, ele estava, né, se sentindo, né? Tá andando sobre as águas. Mas aí quando ele olha para a circunstância, ele olhou para o vento, para as ondas, aí ele começa o quê? A afundar, né? Então, pense nisso, irmão. Usa a dádiva da paz, né? Pega essa paz e caminhe, prossiga, né? Nós estamos nessa quarentena, nós estamos nessa guerra, nós estamos nessa luta, mas nós temos um Deus todo-poderoso e usufruamos dessa paz, tá? Não fiquemos turbados, né? Porque muitas pessoas terão problemas mentais, tá? De depressão, problema de síndrome do pânico, por conta dessa crise, tá? Quando o presidente Bolsonaro anunciou que o teste dele tinha dado positivo, ele fez um comentário, não sei se muita gente percebeu, mas ele falou o seguinte, né? Que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo um levantamento porque tinha aumentado muito o número de atropelamentos em determinados trechos das rodovias federais. E aí o Centro de Estudo lá da Polícia Rodoviária Federal estava mapeando esses dados e percebendo que possivelmente estavam ligados ao desespero das pessoas. Então muitas pessoas estavam indo até a rodovia para dar um fim naquela dor, né, naquele desespero, né, o coração dele estava turbado, mas infelizmente como essas pessoas não têm a paz que só Cristo pode dar, né, elas tentavam resolver, né, lá em frente aos veículos, né, se lançando em frente, infelizmente, aos veículos nas rodovias. Então, que é algo que nós, que temos essa paz, nós devemos usá-la e compartilhar com o mundo. O mundo está clamando, o mundo está desesperado. Você vê as pessoas, né, perdidas. Né? Se alguém fala para a pessoa, você tomar ácido é bom para isso, a pessoa toma, entendeu? Isso é desespero, tá? Isso é não ter em que confiar, né? Mas nós que temos essa paz, nós devemos nos
firmar nela e compartilhar com as pessoas. Mas vamos lá, né? A dádiva da proteção, né? A terceira dádiva, né? Então nós vimos a dádiva do conhecimento, a dádiva da paz e, por fim, a dádiva da proteção, né? Que no texto que nós lemos de Isaías 54, né? No capítulo 15 aí, diz, né? Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Olha só que promessa maravilhosa. Deus está falando que aqueles que levantarem na época do reino messiânico contra, né, a Jerusalém, né, contra ali o povo, a igreja de Deus, vai cair. Né, porque não será por Deus, não vai ser Deus que vai mandar destruir. Às vezes, isso aqui às vezes as pessoas têm até uma dificuldade de entender. Fala assim, mas então Deus não está no controle de tudo? Gente, Deus está no controle de tudo. Mas por causa da maldade humana acontecem coisas que não é segundo a vontade de Deus. E a questão esse é o ponto. Olha só, na história mesmo de Israel, no ano de 722, né, o reino do norte, que era Israel, eram as 10 tribos do norte, né, Israel com a capital Samaria, né, ela pecou tanto, mais tanto, só para vocês terem uma ideia, o reino do norte, eles fizeram 2 bezerros de ouro. 2. Na época do Êxodo, Arão tinha feito 1 bezerro e Deus quis acabar com tudo. Moisés, não, senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do senhor, não faça isso não. Mas o reino do norte, o Jeroboão, por egoísmo político, ciúmes, ele fez 2 bezerros de ouro. Imagina como que Deus ficou, né? A ira do Senhor, né? E aí fala que os reis que vieram depois dele foram fazer coisa pior, né? Mas tudo bem, chegou o ponto que a ira do Senhor tem limite, né? Eles acham que Deus brinca, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então chegou o ponto que Deus falou, basta. Aí no ano de 722, Deus preparou um povo, os assírios, né? E acabou com o reino do norte, né? Os sobreviventes foram levados para a Síria e não retornaram mais. Ali termina, né, a história do reino do norte, em 722. Depois volta um povo para lá, mas já é um povo de outros países, outras nações e misturado, né? Por isso que no Novo Testamento a Bíblia vai mostrar que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Bom, mas o ponto Deus levantou os assírios para disciplinar, né? Ser instrumento da ira de Deus contra o reino do norte. Aí esse mesmo povo, os assírios, alguns anos depois, mais ou menos em 705 a.C., eles se sentiram assim tão poderosos, eles conquistaram tantos outros povos, tantos reinos, que falaram assim, quer saber? Nós somos demais, né? Então vamos tomar conta de tudo. Aí eles se levantaram e quiseram tomar conta do reino do sul, que era o reino, né, os remanescentes fiéis, né? E havia um rei fiel lá, né, a Deus, né? Rei Ezequias, Zedequias não. Aí o rei Ezequias, né, ele era temente a Deus, né? E buscou ao Senhor, e o Senhor também tinha prometido que ficaria, né, um descendente de Davi, né? Sempre haveria um remanescente. Então, por amor, né, ao próprio nome, né, o Senhor, e também, né, a esse rei lá, né, o rei Ezequias, quando os assírios cercaram o reino do sul, em 705 a.C., aproximadamente, eles eram um exército poderoso. O rei Ezequias, ele tomou as providências que ele podia tomar, ele reforçou os muros, ele cortou as águas de fora, né, preparou um açude, né, preparou alimentos. O cerco era isso, é mais ou menos parecido com a quarentena, né? Você junta ali umas comidas, umas águas e espera que dá, né? Seja o que Deus quiser. E o rei Ezequias fez isso lá em Jerusalém, né, no reino de Judá. Mas só que ele era temente a Deus. Então o que ele fez? Ele preparou o que ele devia fazer, né? Ele fez a parte dele, né? Nós devemos fazer a nossa parte, né? Em termos de médico, em termos de medicação, né? Em termos de cuidados, né? Máscara, tudo, nós devemos fazer a nossa parte. Mas o que ele fez, a mais importante, a Bíblia fala que ele foi para o templo do Senhor, ele foi para a presença do Senhor, e ele pegou, né, a carta que o rei lá tinha mandado para ele, né, o rei da Assíria, o Senaqueribe, e estendeu diante do Senhor e falou: Senhor, tem misericórdia, não deixa esse ímpio não. Olha o que ele está falando, ele está falando que o Senhor não vai proteger nossa cidade,
né? Então que o Senhor tome a providência, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. E clamou a Deus, né? E aí, ele era contemporâneo do grande profeta, né, Isaías, desse que nós lemos o texto no início, né? E Deus manda o profeta Isaías falar para ele, né? E Deus ia dar o livramento para ele, né? Da cidade, para ele e para a cidade. Deus deu o livramento para os dois, né? Mas aí a Bíblia fala que naquela noite, né? Assim, não naquela noite, mas que eles estavam cercados, né? Igual eu falei para vocês, eles estavam lá na quarentena. E aí fala que Deus mandou um anjo, e o anjo do Senhor feriu 185 mil guerreiros do Império Assírio. Quer dizer, dizimou o exército. Sabe o que são 185 mil homens? Isso há 2.725 anos atrás, né? É muita gente, né? É muita gente. É como se o nosso exército aí, né, fosse totalmente tirado de cena, né? Só para vocês terem uma ideia, a nossa polícia militar tem em torno de uns 13 mil homens e mulheres, né? Então é como se todo mundo saísse, todo policial sumisse, né? Então lá o anjo do Senhor feriu, né, esses 185 mil homens, né? Então o exército da Assíria ficou totalmente escornecido, né? E eles voltaram e Deus deu esse livramento para ajudar. Por quê? Porque aquele mal que tinha sido intentado não era da parte do Senhor, era do coração do homem, da soberba de Senaqueribe, do rei da Assíria. E Deus guarda os seus, né? Então nós devemos entender isso, né? Que Deus está no controle de tudo, sim, tá? Deus é soberano, e mesmo que haja essa pandemia, mesmo que haja essa enfermidade, tá? Deus está conosco. Se acontecer alguma coisa com algum de nós, é por permissão do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, tá? E Ele sabe de todas as coisas. Nós devemos permanecer confiantes, ok? Fazendo a nossa parte, né? Mas crendo que nós servimos ao Deus Altíssimo, e o dia que Ele falar basta, acabará, né? Acabará essa praga. O dia que Ele der, pode ser através da ciência, Ele pode usar homens e mulheres tementes a Ele, né? Dar a sabedoria, dar o conhecimento. Dá o conhecimento, é um clique, né? Dá um li, o cara descobri, achei, eureka, né? Eureka, né? Dos gregos, né? Como Arquimedes disse, né? Então, assim, essa inspiração, né? Ou então acabar com esse vírus, um estalar, né? De Deus, como acabou ali com o exército, né? Com o inimigo cercava Judá, tá, irmãos? Então, que você guarde no seu coração, tá? Use essas dádivas, tá? É algo que Deus deixou para mim, algo que Deus deixou para você, tá? Eu tenho procurado, né, fazer exercício, né? Às vezes eu assisto algumas notícias e aí você fica até meio assim, meio triste, né, sobre algumas coisas. Eu pego a minha Bíblia, né, vou ler, né, a palavra do Senhor, e logo eu tô fortalecido de novo, né? Mais forte que o Popeye quando comia os espinafres dele, né? Bom, e então que você guarde, tá? A dádiva, né, do conhecimento de Deus. Conheça o Senhor. Conheça, né? E você ficará maravilhado, ficará deslumbrado com o Deus que nós servimos. Não há outro além dele. Não há ninguém, né, acima dele. A dádiva da paz, né, a Shalom, a Eirene, né, que Jesus falou, esse bem-estar, essa bem-aventurança, receba essa quietude mental, né? Você está em paz, né? Você está em paz. Dos 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Receba, né? Declare, pega o Salmo 91 e leia ele em voz alta, e receba em nome do Senhor. E saiba que nós somos peregrinos aqui. O dia que Deus quiser nos levar para Jerusalém Celestial, né? Nós estejamos preparados. Então essa é a paz. É falar assim, eu estou pronto, estou tranquilo. Sei que nenhum dos seus planos pode ser, né, frustrados. E a dádiva da proteção, né? Saiba que Deus protege. Saiba que Deus protege, né? Essa é a verdadeira proteção, tá? Use, né, os medicamentos naturais, né, manipulados, os industriais, né, das farmácias, né? Siga as orientações médicas dos governantes, mas saiba, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a verdadeira proteção é do Senhor. Oremos, irmãos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Pai querido, o Senhor é Deus Altíssimo, Deus maravilhoso. Pai, o Senhor Jeová, Senhor Deus, Shalom, ó Pai. Nós te pedimos que derrame a Tua paz sobre nós, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Seu Filho amado Jesus Cristo é o príncipe da paz. E Ele prometeu para nós, Senhor Deus, eu lhe peço, Senhor Deus, neste momento, que cada pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo esse áudio, Senhor Deus, sinta agora, Senhor Deus, a paz do Senhor. Sinta a presença do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja dando, ó Pai, entendimento, ó Pai. Abra os olhos, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai, como na Bíblia mostra, Senhor Deus, o Senhor abriu os olhos do servo do profeta Eliseu, Senhor Deus, quando ele viu carros e carruagens, Senhor Deus, e cavalos de fogo, Senhor Deus, ao redor ali deles, ó Pai. Que eles percebam, Senhor Deus, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ó Pai. Que eles tenham, Senhor Deus, essa tranquilidade, que eles tenham, Senhor Deus, essa segurança. Eu repreendo agora, Senhor Deus, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, Senhor Deus. Eu repreendo agora, Senhor Deus, toda opressão maligna, Senhor Deus, que tenta, Senhor Deus, minar a fé, Senhor Deus, dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, fortaleça a mente e o coração de cada um, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, e grave no coração de cada um as Tuas palavras, Senhor Deus. Dê entendimento àqueles que acham que têm a memória fraca, Senhor Deus, que o Senhor fortaleça a memória deles, ó Deus. Se alguém, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, falta de sabedoria, que o Senhor acrescente sabedoria, Senhor Deus, para essas pessoas, que elas tomem decisões, Senhor Deus, baseadas na palavra do Senhor, e não baseadas no que os homens dizem, do que o mundo diz, do que o coração dessas pessoas sentem, Senhor Deus, mas sejam guiadas pelo Senhor, ó Pai. Te apresento, Senhor Deus, os que estão enfermos, ó Pai. O Senhor também, ó Pai, é o Jeová Rafá, o Deus, ó Pai, que nos sara. Por isso eu lhe peço agora, Senhor Deus, esteja curando, Senhor Deus, para a honra e glória do Seu santo nome, ó Pai. Aqueles que estão doentes, que foram infectados, ó Deus, cure, Senhor Deus, que através, Senhor Deus, dessa enfermidade o nome do Senhor seja glorificado, que pessoas vejam testemunho nos hospitais, que se convertam ao Senhor, médicos, enfermeiros, ó Pai, em nome de Jesus, familiares, ó Deus, que os incrédulos, ó Pai, vejam, ó Pai, a boa mão do Senhor, o agir do Senhor, ó Pai, e deem glória ao Seu nome, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor seja exaltado, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua igreja, Senhor, seja renovada, seja vivificada, ó Pai, que haja um reavivamento, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, ó Pai, visite todas as nações, ó Pai, visite, Senhor Deus, com o Teu poder, ó Pai, assim como o Senhor visitou, Senhor Deus, Jerusalém, Senhor Deus, assim que o Senhor livrou ela do cerco, Pai, que o Senhor livre, Senhor Deus, nós deste cerco, Senhor Deus, e que as pessoas, ó Pai, sejam, Senhor Deus, alcançadas, Senhor Deus, pelo Teu poder, pelo Teu grande testemunho, Senhor Deus, que todos os vejam em todas as nações, que só o Senhor é Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus amados, que Deus os abençoe, tá? E se Deus quiser, na próxima semana, o próximo domingo será o culto da Santa Ceia do Senhor. Nosso pastor Antônio Manuel estará ministrando e nós estaremos presencialmente, né, aqueles que puderem, né, dentro das regras, né, puderem estar presentes, façam-se presentes, né? Estejamos lá em comunhão, que Deus abençoe a todos.